Que chique, vocês escutam esse barulho em inglês que dá? Eu me sinto no aeroporto. Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje é a nossa aula de revisão para a prova, assim, conforme foi desejo da turma, né? A gente acabou deixando, então, o questionário, correção do questionário e entrega do questionário, assim como a entrega do trabalho e o nosso seminário, né, para a próxima aula. E hoje a gente vai aproveitar para fazer uma revisão dos conteúdos, para fazer uma orientação para a prova e uma orientação para o trabalho, que foi um item incluído de última hora, né? Na ata da nossa aula. Né? Uma revisão de última hora, assim, mas ok. Eu tentei pensar em alguma coisa rapidamente para a gente poder discutir, assim, dar uma orientação quanto à execução dos trabalhos, tá? Então a gente vai tentar organizar nossa aula da seguinte forma. Eu vou começar fazendo uma revisão dos conteúdos, tá? Vou passar os conteúdos do grau B como se fosse uma historinha, né? Daí a gente vai conversando sobre as aulas, seja bem-vindo. A gente vai passando as aulas. Depois eu vou explicar, vou dar uma orientação para o trabalho, porque daí os conteúdos já vão estar mais fresquinhos, a gente vai ter feito a revisão dos conteúdos, né? Para a prova, daí eu falo sobre os trabalhos, como eu espero que vocês façam essa análise, né, do comportamento baseado no filme. Então, eu aproveitei que eu estava vendo um filme e já no filme que eu estava vendo ali, eu pensei, vou pegar uns exemplos aqui, vou passar para o pessoal, vamos conversar em sala de aula, enfim, então eu vou trabalhar isso com vocês, já para dar um sentido para o filme, assim, dar uma orientação mesmo, né? Um know-how maior para quando vocês forem fazer o trabalho, né? Ou na execução do trabalho que vocês já devem estar fazendo. E por fim, eu vou dar umas dicas para a prova. O que é? Vou dizer como é que vai ser a prova, quantas questões vão ser, de que forma os conteúdos vão cair. E aí nós finalizamos nossa aula de hoje. Ok? Tudo isso. Claro que por ser uma aula de revisão, eu não vou dar no ritmo de uma aula normal, né? Então, assim, eu conto também com a compreensão da turma que uma revisão para a prova, eu vou tocar um pouquinho mais rápido e, claro, daí vocês vão me interrompendo. Hoje é importante vocês me interromperem para irem fazendo perguntas. Se, claro, eu estiver no meio de um raciocínio ali importante, eu encerro meu raciocínio e eu abro para as perguntas de vocês. Mas o meu tocar ele vai ser mais rápido, porque eu estou dando conteúdo grau B todo numa parte da aula de hoje. Então, eu vou comentando os assuntos, ou comentando as teorias, aquilo que a gente viu, enfim. Daí, no final, digamos assim, no final de cada tópico, vocês me fazem as perguntas, pode ser. Daí, vocês me interrompem no final de cada tópico, no final de cada aula. Né? Eu vou botando as aulas que nós tivemos, eu dou um espaçozinho para vocês. Tá, eu vou perguntar, galera, tá tudo certo? Entendido até aqui? Daí, terminada essa parte, a gente vai para discussão sobre a tarefa de vocês, né? O trabalho de grau B, que é o filme. Vou dar uma orientação para o filme. E, por fim, a gente vê essa discussão da prova, do formato da prova. Então, eu vou iniciar, vou compartilhar aqui. Então, eu vou ir compartilhando assim, vou pegar as aulas que a gente teve e vou ir passando e comentando, tá? Como se fosse uma historinha aqui, tá? Eu me lembro que quando a gente iniciou o semestre, eu iniciei fazendo uma recuperação, né, de alguns conteúdos que nós tínhamos visto no grau A e contei uma historinha, né, naquela evolução da análise do comportamento. Então, eu vou dividir tela com vocês novamente e eu vou contar essa historinha novamente, né, para fundamentar os nossos conteúdos de grau B. O que dá para dizer de complicado do grau B é que o grau B é como se fosse um grande grau C, porque é difícil a gente conseguir evoluir no grau B sem ter bem dominado os conteúdos do grau A. Então, querendo ou não, o grau B ele precisa que vocês tenham domínio do grau A. Né? E esse é o grande pulo do gato. Então, por isso que a gente fez essa evolução da análise de comportamento para a gente ter
aí reforçado essa base de grau A para o entendimento do grau B. Então, eu vou contar novamente essa história. Eu comecei contando para você sobre behaviorismo metodológico, né, que foi aquela abordagem desenvolvida pelo John Watson, né, baseada em achados, né, do Ivan Pavlov, que era um fisiologista russo, que tinha estudos relacionados a sistemas digestivos em cães, né? Então ele fez um experimento com cães, onde por acaso acabou fazendo a descoberta da teoria do reflexo condicionado. Bom, o que se dá esse fenômeno? Ele percebeu que quando ele dava um estímulo para os seus cães tinham um determinado comportamento, ou seja, o que seria aí o estímulo? É a ação do ambiente sobre o organismo, né? Que seria o S. E o que seria o comportamento respondente? O organismo. Então, que estímulo era esse nos experimentos de Ivan Pavlov? Era o alimento, que ele apresentava para seus cães, que, como comportamento respondente, apresentavam a salivação. Esta primeira relação, sem elementos neutros misturados e associados, a gente sempre vai chamar de uma relação incondicionada, né? Onde existia um estímulo incondicionado, que era o alimento, e uma resposta incondicionada, que era a salivação do animal frente a este alimento. Após um tempo, ele observou que quando ele chamava os cães para serem alimentados, com o tempo os cães começaram a salivar para os alarmezinhos, os apitos, né, os sinaizinhos, os barulhinhos que ele fazia para chamar a atenção dos cães. Os cães salivavam para esses sininhos que ele balançava, né? Então, bom, esse sino, digamos assim, vamos pensar num sino. Foi um elemento intrusivo que entrou naquela primeira relação que existia entre a carne e a salivação do animal. Então, surgiu um sino. E com o tempo, os cães começaram a salivar para esse sino. Só que o sino não é algo apetitoso. Não faz sentido essa salivação. Então, ele chegou à conclusão, em seus achados, de que o sino na cabeça dos cães se tornou a mesma coisa que o alimento. Ele se associou, né, se aliciou ao alimento, produzindo o mesmo tipo de resposta nos cães, por ter se associado, né, ao alimento, à carne. Né? Então, quando o sino se associa à carne, o sino, que antes era um elemento, né, neutro, um estímulo neutro, quando ele se associa ao alimento, ele torna-se um estímulo condicionado. Condicionado ao quê? Ao alimento. E a salivação do cachorro para o sino é uma resposta condicionada. Por que condicionada? Porque é uma resposta que o cachorro dá ao estímulo condicionado. Quando o cachorro saliva para a carne, é uma resposta incondicionada. Quando ele saliva para o sino, é uma resposta condicionada. Né? Porque está sendo uma resposta ao elemento, né, ao estímulo que se condicionou à carne, o sino. Né? Então, se apareceu o sino como um estímulo condicionado, produzindo uma resposta condicionada no campo. Né? E isso foi básico para o entendimento do processo de aprendizado, que dá base para a formulação, né, da evolução desta teoria, que seria do condicionamento operante, teoria desenvolvida por Skinner, embasado em outros teóricos da época, né, como Tolman, entre outros, onde se entende que o comportamento também opera no meio. Né? O comportamento não é apenas respondente aos estímulos do meio. O comportamento ele também produz uma modificação no meio. Existe uma necessidade, existe uma intenção, né, no comportamento. A lei do efeito do Thorndike também vem a reforçar isso. Né? Nosso comportamento tem uma necessidade, tem uma intenção de produzir uma consequência no ambiente. Então, ele trouxe essa teoria do comportamento operante, onde existe uma resposta, né, um comportamento operante do sujeito, que é uma ação do indivíduo sobre o meio, que vai gerar uma consequência, que é uma consequência da ação do indivíduo sobre o ambiente.
essa consequência pode gerar contingências de estimulação. Ou seja, a consequência da ação desse sujeito sobre o ambiente pode gerar no ambiente um retorno para ele em forma de uma estimulação. Esse estímulo ele pode ser através de reforços positivos ou negativos, ou punições positivas ou negativas. Tá? Ou ainda, se não houver contingência de estimulação de retorno, existe uma grande chance de gerar uma extinção comportamental, porque comportamento que não recebe como consequência da sua ação sobre o meio nenhum tipo de estimulação, perde a funcionalidade, o sujeito tende a deixar de realizá-lo. Tá? Até aí, ok, pessoal? Isso é conteúdo de grau A. Tá? Mas para reforçar nossa base, tá? Para lembrar a historinha, né? Aquela que a gente viu no início do grau B. Vou fechar esta aula. Aqui. Evolução. E vou abrir a aula seguinte que nós tivemos. Foi de controle aversivo. Tá? Onde nós vimos controle aversivo e contracontrole. Então, aqui a gente viu o controle aversivo como o início do entendimento do contexto, da importância do contexto na relação entre o sujeito e o meio. Tá? Que depois, na aula de o papel do contexto, a gente aprofundou mais. Mas aqui, bom, vamos entender controle aversivo e contracontrole. Recebi algumas perguntas no privado de alguns colegas, com dúvidas, né? Então a gente já vai, depois dessa explicação, a gente tira se necessário, tá? Então o que é controle aversivo? Né? O controle aversivo envolve processos de punição positivo ou negativo e os comportamentos de esquiva e fuga mantidos por reforços negativos. Importante para a compreensão de vários transtornos, entre eles o transtorno de ansiedade. Tá? Então, o controle é aversivo porque o indivíduo se comporta para que algo não aconteça, para subtrair um estímulo do ambiente ou para fazer com que ele nem mesmo ocorra. Então, pessoal, o controle aversivo, digamos que assim, quando a gente pega o nome controle aversivo, existem duas palavras aí, controle aversivo. Tá? Quando a gente pensar em aversivo, significa que na relação do sujeito com o ambiente está produzindo algo de aversivo para o sujeito. Quando a gente pensa na punição, é punição positiva ou negativa. Quando a gente pensa em reforço negativo, existe um empecilho, alguma dificuldade que o meio está gerando e que, de alguma forma, vai ser retirado do sujeito. Né? Está me escutando bem? Deu aqui internet instável. Sim. Tá. Se travar, vocês me avisam. Então, assim, existe um contexto aversivo, né? E daí o sujeito vai tentar, através do seu comportamento, controlar o ambiente para que as situações aversivas não voltem a acontecer, né? Ou se colocar em situações de proteção. Né? Então, aí que está o controle. Então, quando a gente pensa em controle aversivo dentro de uma perspectiva do reforço negativo, a gente pode pensar num sujeito que, quando enfrenta uma determinada situação que gera um desconforto, vai atuar de determinada forma para que o contexto retire, alguém no contexto, né, algo retire a dor do sujeito. Porque o reforço negativo é isso. Quando é retirado algo que está nos incomodando, que está nos gerando barreiras, nos atrapalhando, para que a gente possa continuar tendo um comportamento desejável. Então, o que seria o comportamento, o controle aversivo aí? Eu vou me manter em situações onde eu possa estar recebendo esse auxílio.
né? Vamos pegar o exemplo do estudo de caso da última aula que nós tivemos. Vocês se lembram daquele paciente que, quando indagado pela terapeuta sobre seu comportamento, né, de trair a namorada, né, de não terminar, de ficar enrolando, enfim, o que ele fazia? Ele chorava. Bom, eu não estou tirando a autenticidade do choro dele, mas que ele começou a observar com o tempo que, quando ele chorava, a terapeuta, o que ela fazia? Ela trocava de assunto, mudava o assunto. Isso servia a ele, né? Isso era bom para ele. Então ela começou a notar que, com o tempo, toda vez que ela tocava nesse assunto que para ele era difícil, ele chorava. E o choro dele produzia o quê? Uma contingência estimulante de reforço negativo. Por quê? O que é ser o reforço negativo? Ela retirava da conversa o assunto que o machucava, através desse comportamento do choro. Então, o comportamento operante dele era chorar, produzir uma consequência, né, que seria a retirada de um assunto doloroso. Então, por isso que reforço negativo. Então, ele começou a utilizar o choro para controlar essa contingência do ambiente. Ou seja, quando vinha um assunto que o machucava, ele chorava, daí a terapeuta trocava o assunto. Isso é controle aversivo. Quando ele consegue depois fazer a leitura do contexto do que ocorreu e pensou, quando eu choro, ela troca o assunto. Então, quando a conversa estiver indo para um lado que, para mim, me gera desconforto, eu vou chorar, porque daí ela mesma retira o tópico da conversa que me machuca, que me traz desconforto. Isso é controle aversivo. E para isso o sujeito tem que fazer a leitura desse contexto da relação. Né? Quando a gente fala de punição, né? Quando algo... Vamos pegar até o exemplo desta aula mesmo. Né? Digamos que o menininho está lá jogando videogame e não estudou para a prova. Daí vai lá a mãe do menino, que é extremamente atenta a este fato, vai lá e diz para ele, olha, tu não vai jogar videogame enquanto tu não estudar, e retira o videogame. Aí é punição negativa, por quê? Porque está punindo, retirando algo que ele gostava e que ele estava fazendo, que era jogar videogame. Retirou o aparelho dele. Daí o que o Joãozinho pensa? Eu tenho que estudar, porque se eu não estudo, ela retira o videogame de mim. Então, na próxima vez, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma estudada antes de jogar. Isso é controle aversivo também. Ele chega à conclusão de, bom, eu não quero sofrer de novo com a retirada do meu videogame. Então, eu vou tentar dar uma estudada antes, mostrar para ela que eu estou estudando, e depois eu vou pegar meu videogame, para não ser punido novamente com a retirada do meu videogame. Então, essa atitude dele de reorganizar seu comportamento a fim de não receber uma punição negativa novamente, a gente vai chamar de controle aversivo. Ah, professor, mas e o contra-controle? Contra-controle é quando o controle aversivo falha. Seja por uma dificuldade do próprio sujeito de fazer o controle, ou porque o agente aversivo não o deixa de punir, independente da mudança de comportamento. Exemplo, digamos assim, o menininho lá estava jogando videogame, enfim, da mãe lá foi lá, puniu, toda aquela situação que eu passei para vocês. Ele começa a estudar antes. E mostra para a mãe, mãe, estou estudando. Ela olha, ok. Ele vai lá e pega o videogame depois. Daí a mãe chega e diz, não, só um pouquinho. Mesmo que tenha estudado, eu acho que o videogame não faz bem para ti. Não quero mais que tu jogue. E tira o videogame dele. Daí ele pensa, puxa, ela disse primeiro que era para eu estudar. Eu estou estudando. Enfim, que eu tinha que estudar. Eu estou estudando e mesmo estudando ela não me deixa jogar. Ah, só um pouquinho. Eu vou ter que dar um jeito, porque eu gosto muito de jogar. Daí o Joãozinho começa a fazer. Começa a jogar escondido da mãe. Pega o videogame sem ela saber e joga de madrugada. Né? Daí a mãe vai lá e diz, tu pegou o videogame? Não peguei. Mente. Omite, mente, tenta burlar. Né? Aí a estratégia de contra-controle é quando o sujeito
quando não as estratégias de tentativa de controle aversivo falham e não tem mais saída, ele vai lá e tenta, de alguma forma, burlar o sistema, tentando enganar, enfraquecer, se opor contra o agente aversivo, que gera o controle aversivo no sujeito. Né? A gente pode ver exemplos em outras situações. Tem pessoas aqui que podem ser da área da educação, de uma área profissional que alguma vez tenha sido prejudicada. Né? Vou pegar aqui exemplos dos professores, professores estaduais, vamos pensar. Daqui a pouco estão há um tempão trabalhando e não tem reajuste no salário. Né? Dando aulas e não tem reajuste salarial. E ganham, como vocês sabem, o professor municipal já não ganha tão bem. Agora, se pegar o estadual, pior ainda. Né? Tem professor que vende almoço para comprar janta. Tem professor que não vai trabalhar porque não tem dinheiro para pagar a É passagem. verdade. Essa é a situação do nosso ensino estadual. Né? Em muitas realidades. É Né? verdade. Então, o que acontece? Daí, os alimentos eles vão aumentando o preço. Existe inflação. Né? Os planos de saúde, os alimentos, a passagem de ônibus, tudo vai aumentando e o salário deles não aumenta. Eles vão lá, tem um sindicato que negocia, que tenta conversar, né? Tenta fazer daí o sindicato, o que o sindicato faz? Faz o controle aversivo, tentar negociar condições para que esses professores tenham melhores condições de vida, né? de reconhecimento. Daí o que acontece? O governo vai lá e diz, não vamos ceder em nada. Daí o que acontece? As estratégias de controle aversivo, a greve. Né? Daí a estratégia que sobra quer dizer, não, então a gente não vai trabalhar, te retira o nosso trabalho. Nessas condições nós não vamos trabalhar. Né? Que daí é uma forma de tentar burlar com todo respeito, eu falo. No sentido de, a última alternativa que surge é tirar o seu serviço. Né? Então, de enfrentamento ao governo, né? De também assim mostrar a importância do seu trabalho, né? Da educação. Então, é a forma da greve é uma forma de contra-controle, de reivindicar pelos seus direitos, quando as estratégias de controle aversivo não funcionaram. Né? As revoluções, enfim, são estratégias de contra-controle. Pode acontecer de forma violenta também, né? Então, daqui a pouco aquele menino lá do exemplo do videogame que eu dei para vocês, ele se opõe à mãe e fica agressivo com a mãe. Pode ser uma estratégia de contra-controle. Ou seja, ele vai e enfrenta a mãe. Eu quero jogar, e como que tu não reconhece isso? Estou estudando, e se torna violento. Né? Pode ser uma estratégia de contra-controle. Não estou dizendo que sejam sempre corretas, mas às vezes são compreensivas. Né? Então aqui a gente trouxe exemplos, né? Aqui, por exemplo, trouxe o exemplo do Jorge correndo com amigos, né? O Jorge, ele tinha o costume de correr e corria lá na Avenida Ipiranga com um grupo de amigos. Ocorreu que um dia o Jorge estava correndo, estava com uma pedra no sapato que ele não conseguia tirar. Daí um amigo foi lá e retirou a pedra do sapato dele. Ele pôde continuar correndo, que era um comportamento desejável para o grupo de amigos, né? Que corriam junto com ele. Então esse amigo retirou a pedra do sapato dele, promoveu um reforço negativo, retirando algo que causava dor para que o Jorge continuasse correndo. Qual é o entendimento que ele pode ter, o Jorge? Qual pode ser o esquema de controle aversivo? Ele continuar correndo sempre lá, sempre na Vida Ipiranga, junto com aquele grupo de amigos. Por quê? Porque com aquele grupo lá, ele sabe que se algo de ruim acontecer, ele vai ser socorrido. Alguém vai ajudar, é a característica daquele grupo. Então, é uma estratégia de controle aversivo. Tu seguir te colocando, né, naquela situação de correr com aquele grupo, porque se algo de ruim acontecer, tu sabe que alguém lá vai ser solidário, né, vai te ajudar. Então, isso seria o controle aversivo. Continuar correndo com aquele grupo que lá ele se sente seguro, caso algo de ruim aconteça. No caso do menino ali, o controle aversivo, né, jogando videogame, seria, após a mãe praticar a punição negativa, seria começar a estudar antes. Sempre que a mãe estiver presente, para que da próxima vez ele possa jogar um pouco.
Essa seria a estratégia de controle aversivo frente ao agente punitivo, para que a punição não volte a ocorrer. Daí, quando isso falha, nós temos o contra-controle. Só vou ler esse parágrafo aqui, daí eu abro para ti, tá, Arlete? Só vou ler aqui rapidinho. Então, o contra-controle ocorre quando os controlados escapam ao controlador, pondo-se fora do seu alcance. Se for uma pessoa deserdando de um governo, apostasiando de uma religião, demitindo-se ou mandriando, ou então atacam a fim de enfraquecer ou destruir o poder controlador, como numa revolução, numa reforma, numa greve ou num protesto estudantil. Em outras palavras, ele se opõe ao controle com contra-controle. Né? Aqui tem um outro exemplo interessante, num trabalho. Né? Algumas pessoas já passaram por isso. Estão num emprego, né, num trabalho, daí vai lá o chefe e fala, olha, quero que tu tá insuficiente, tem que melhorar em tal aspecto. A pessoa vai lá e melhora em tal e tal aspecto. A pessoa se esforça. Daí vai lá o chefe e diz, não tá bom, não gostei. Daí a pessoa vai lá, se esforça mais. Aí o chefe vai lá e diz, não tá bom, é insuficiente. Daqui a pouco a pessoa diz, então me demito. Né? Ou seja, não tá nunca bom, então, né, eu não vou ficar me opondo, né, não vou ficar me expondo a esse tipo de situação, né, onde eu sou sempre punido, não reconhecido, porque eu tento, uma estratégia de controle aversivo, melhorar meu comportamento para não ser punido novamente, mas ela falha porque eu sempre sou cobrado igual e não sou reconhecido as minhas mudanças. Então, minha forma de tirar o controle do controlador é me demitindo. Primeiro Arlete, depois a Simone. Arlete, pode falar. Prof, como é comportamento, ali no controle aversivo, a pedra causador. Pode falar. Por que ele próprio não tira a pedra do sapato dele? Tá, nesse exemplo aqui, eu falei para vocês que ele não conseguia tirar. Daqui a pouco estava enfiado de tal forma que entrou na sola, atravessou, ele não estava com força, não teve motricidade fina. Sim, ele precisou de ajuda, então. Precisou de ajuda. Tá. Então, o que ocorre? Ele continua correndo com esse grupo porque ele sabe, ou ele espera, que quando acontecer um problema cujo o grau de dificuldade não consiga dar conta, alguém vai auxiliá-lo nesse grupo. Isso é uma estratégia de controle aversivo. Tá legal, obrigada. Simone. Prof, boa noite, colegas. Uma colinha, não sei, eu perdi o início da aula ali, não sei se você vai poder falar. Também eu usei esse exemplo do conta-controle com o filme que nós assistimos. Tipo, quando... Posso falar? Tu já está falando. Já dei a tua palavra para ti. Pode falar. Tu quer falar sobre o filme? Não, é o exemplo do conta-controle que eu usei no filme. Pode ser? Tá, vamos fazer o seguinte, tu vai falar de forma bem pontual, tá? E eu não vou abrir para discussão o que tu vai falar, só não vou abrir para discussão, por quê? Porque a gente já tem um dia para isso, que é o nosso seminário. Sim, se a gente começar a discutir o filme, daí vira o seminário, entendeu? Então, eu não estou me opondo, não estou me opondo a tu falar, só estou dizendo que eu não vou abrir para discussão depois, tá? Sobre o assunto, com os teus colegas. Sim. Senão vira seminário, daí a gente antecipa o seminário do filme, mas pode se trazer. Não, só sim ou não, tá? Eu usei o contra-controle como assim, ó, como o Truman, ele se revelou contra lá e teve aquela saída do cenário e foi viver a vida dele, eu usei isso como contra-controle. E como um controle anterior que você estava falando, eu usei a retirada do pai dele do filme também. Não como contra-controle, mas contra-controle aversivo, era aquele outro que nós estávamos falando, anterior a esse que a Arlete falou agora. Okay. Aí eu usei... Não sei se era mais ou menos essa ideia que o senhor queria, assim, relacionada, mas... Não vou nem dizer que sim nem que não, vou dizer interessante. Tá. Ok, interessante. Tá bom. Tá? Ok. Tentei, né? Tentar é livre. Desculpa, tô brincando. Tá ótimo. Toda tentativa é válida, né? Ok. Vocês são ótimos. Estão com tentativas de controle na aula da minha. A gente está tentando controlar o controle. E aí, pessoal?
Com relação a esta parte aqui, mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu acho que nem foi a questão da Simone de tentar, mas a questão assim é de estar tão apavorada com esse trabalho e de repente é mais simples do que a gente imagina. Vocês são assim, eu já notei como é que é essa turma. Eu acho, tá? Não quero também dizer que o que eu tô falando é o certo, né? Mas eu vejo que vocês às vezes se apavoram muito, mas daí chega na prova vocês vão super bem, né? Então, assim, na primeira prova, quando eu fui corrigir, eu fui assim, vamos lá, né? Acendi uma vela, fui lá, não, Deus abençoe esses alunos que eles vão ir muito mal, porque as expectativas são muito baixas de vocês, né? Depois eu comecei a ver todo mundo super bem, né? Bom, eu não quero invalidar o temor, porque às vezes o temor, a ansiedade nos ajuda a manter o foco, né? Vamos olhar o lado bom das nossas emoções. Então, às vezes a gente fica apavorado e o pavor ajuda a manter a gente concentrado, a gente não relaxar, né? Estudar, manter o foco, tem que ter um lado positivo, né? Não vou dizer assim, a gente relaxa, não estuda, não. Também não quero isso, né? Mas ao mesmo tempo eu faço essa leitura que o grupo se preocupa bastante, mas eu sei que eu confio muito no potencial de vocês. Eu sei que lá depois o entendimento que eu vou ter é que esse pavor que vocês tiveram, a serventia, né, foi para manter o foco, mas que a turma estava com todas as possibilidades de bem mesmo. E vão ir. Patrícia Moraes. Oi, professor. O controle aversivo seria uma forma de manipular o meio? Sim, sim. De tu. Só que eu te traria uma diferença. É uma forma de manipular, mas não necessariamente de burlar. Né? Todos nós manipulamos o ambiente o tempo todo. Né? Quando tu chega para uma pessoa, digamos assim, que te fez uma punição, e tu tenta fazer um agradinho, né? Por exemplo, tu deu uma rateada com teu namorado ou namorada, enfim, e vai lá e leva flores, né? Tu tá tentando diminuir a probabilidade de ser punido novamente. Tu tá fazendo um controle aversivo. E não necessariamente tu tá tentando ser incorreto ou... porque o manipular é uma palavra muito complicada, porque é muito utilizada às vezes no sentido negativo. E em si, a palavra manipulação não era para ser uma palavra ruim. Manipular é tu, de alguma forma, tu adaptar as contingências do ambiente, né? Tu reorganizá-las, tu atuar sobre o ambiente, né? Mas tu precisa atuar de forma desonesta, né? E nem no contra-controle. O contra-controle também não necessariamente é algo desonesto. Pode ser, mas não necessariamente desonesto. Eu só falo para vocês cuidarem nesse sentido, né? Obrigada. Não ter um entendimento de manipulação como no sentido de desonestidade. Tá? Pode ser. Tudo tu pode usar de uma forma desonesta. Até reforços positivos para fins desonestos. Né? Manipular vem de uma coisa de mão, né? De usar as mãos, né? O princípio de carregar, de transformar através da manipulação das mãos. Né? Então tem essa conotação de transformação do meio. Né? Bom. Deixa eu ver ali que nós temos no chat algumas colocações. Deus te ouça, professor. Ok. Entrou Deus no meio. Mas com as cenas do filme, né, que foi bem isso, né? Ele se apavorou no começo, quando começou a fazer a leitura do material, ficou tranquilo de identificar com as cenas do filme, de fazer a ligação. Eu acho até que ficou mais claro quando comecei a fazer. Assiste o filme uma vez, daqui a pouco assiste duas, lê o conteúdo, né? Depois de ler o conteúdo, já assiste depois de assistir as aulas, o conteúdo já é para estar fresquinho, daí tu vai identificando. Né? Daí vai pegando. O trabalho é para isso. Eu não quero uma dissertação de mestrado. Não tem problema. Assim, é claro que eu quero que você tenha um nível de acerto bom para tirar 10. Eu não vou dar 10 para quem errou metade do que colocou. Daí eu vou descontar. Mas
o 10 não significa 100% de acerto. Um aluno que teve um nível de excelência bem alto de acerto, de entendimento, já vai merecer um 10, né? Fundamentou bem, escreveu bem, né? Fez um trabalho robusto, bom, daí já dá para considerar um 10. Por quê? Porque isso é um processo de aprendizado, né? Claro que eu vou contar níveis de acerto, mas também não vou ser obsessivo ao ponto de achar que você já tem que estar nesse trabalho, não pode errar nada. Errou uma vírgula do lugar, eu já vou descontar o ponto máximo. Eu vou pelo bom senso. A minha avaliação é bem subjetiva nesse caso. Tá? Na prova é mais quantitativa, mas nesse trabalho é a minha avaliação mais qualitativa. Ok, pessoal? Vou seguir o baile. Vou aqui fechar nossa aula de controle aversivo. Eu vou entrar na nossa aula de papel do contexto. Vou compartilhar aqui com vocês. Conseguem observar? Todo mundo Sim. enxerga? Tá. Então aqui eu comecei, eu me lembro que eu vim direto para cá. Só para explicar qual é a diferença quando a gente entra no papel do contexto. A gente começa a considerar que naquela relação, no behaviorismo radical, onde existia um comportamento operante que gera uma consequência no meio que vai gerar contingências estimuladoras ou não, para o sujeito novamente, existe uma observação do contexto onde isso ocorre. Esse O é o contexto onde se estabelece a relação entre o R e o C. E esse contexto, ele vai, de alguma forma, controlar a incidência de comportamentos ou não do sujeito. Vai influenciar, né, fortemente. E a qualidade da influência do contexto, né, a gente vai dar nome de ou estimulação delta ou estimulação discriminante, né? Estímulo discriminante. Então, vai ser aquela questão de SD ou S delta. Esse O vai se transformar, dependendo do que ocorrer aqui nessa relação entre o R e o C, neste contexto, né? Então, o que seria o O? É a ocasião antecedente, né, que pode se configurar no estímulo discriminativo ou estímulo delta. O R é a resposta, é o comportamento operante do sujeito, é a ação do sujeito sobre o meio, que vai gerar uma consequência. A consequência ela pode gerar para o sujeito uma estimulação que pode ser de reforços. Se for uma estimulação de reforços, seja positivo ou reforço negativo, esse O vira S delta, perdão, S discriminativo, SD. Por quê? Porque o sujeito vai entender que, num determinado contexto de SD, o comportamento dele, se ele emitir este comportamento, ele vai ser recompensado pelo ambiente. Vai gerar uma consequência gratificante para o reforço positivo ou reforço negativo. Então, o contexto vai ser SD, de estímulo discriminativo. O contexto, a gente vai chamar assim porque o contexto vai favorecer para que esta relação entre o comportamento operante e a consequência seja de reforçamento para o indivíduo. Agora, quando a ação do sujeito sobre o ambiente gerar consequências de punição positiva ou punição negativa, daí esse contexto onde o sujeito age de tal forma que gere consequência de punição positiva ou negativa, a gente vai chamar de estímulo delta, S delta. Né? Porque é um contexto específico onde o sujeito, quando ele emite um determinado comportamento, a consequência é de uma punição. Ou o comportamento do sujeito não gera nenhum tipo de contingência estimuladora.
extinção, que gera uma extinção comportamental. Aí a gente também chamará de estímulo delta. Então, estímulo delta, S delta, é quando a ação do sujeito sobre o ambiente vai gerar uma contingência estimuladora de punição positiva ou negativa, ou nenhum tipo de estimulação, que vai gerar extinção comportamental. Aí vai ser o contexto, esse O, se transforma em S delta. Agora, quando a ação do sujeito gera uma consequência de reforço positivo ou negativo, o contexto onde se estabeleceu essa relação é um contexto SD, de estimulação discriminativa, de estímulo discriminativo. Essa é a essência deste capítulo. Eu estou falando para vocês agora é a essência de tudo que esse capítulo fala. Né? E esta relação do contexto com o comportamento operante e as consequências que esse comportamento operante vai gerar num determinado contexto, a gente chama de tríplice contingência, ou contingência tríplice. Tá? É a relação entre esses três fatores, entendendo que existe um comportamento operante que vai gerar uma consequência no meio, né? E o entendimento do contexto em que essa relação ocorre é esse O que está aqui atrás. Esse O, nessa ocasião, pode se transformar em S delta ou SD, de S discriminativo. Né? O S é o estímulo. Né? Então, de novo, contextos, ocasiões, situações onde um determinado comportamento operante do sujeito gerar uma consequência que retorne para ele como um reforço positivo ou um reforço negativo, este contexto onde acontece essa relação é um contexto de SD, de estímulo discriminativo. Contextos onde o comportamento operante do sujeito gerar uma consequência que retorne para o sujeito com punição positiva ou punição negativa, ou nenhum estímulo que gera estimulação, a extinção comportamental, a gente vai chamar de contexto de S-delta, de estímulo delta. Esta é a essência deste capítulo, da relação de tríplice contingência. Né? Então é o que diz aqui, o que quer referir essa relação aqui entre o S e o R e o C. Né? Então, o entendimento desse processo faz com que o sujeito ele comece a tentar controlar. Né? Eu vou ter determinados comportamentos só em determinados contextos que me favoreçam. Por exemplo, eu tenho um pai e uma mãe. O pai é permissivo. A minha mãe, não é permissiva. Quando eu quero uma coisa supérflua, que eu sei cuja necessidade não é tão importante, eu vou pedir para quem? Para o meu pai ou para minha mãe? A chance maior, a probabilidade maior é que eu peça para o meu pai. Então, como é que a gente entende aqui? O comportamento operante de pedir algo para alguém vai ter como consequência um reforço positivo quando for no contexto da conversa com o pai. O contexto de conversa com a mãe possivelmente vai ser um contexto de S-delta. O contexto de conversar com o pai para pedir algo vai ser um contexto de, possivelmente, SD, S discriminativo. Né? Então, o que acontece? O sujeito ele começa também a manipular, né, o contexto, começar a manifestar determinados comportamentos que ocorram num determinado contexto, a fim de ser gratificado e fugir de contextos que ou não gerem nenhum tipo de estímulo ou gerem punição. De S-delta. Lá naquele exemplo, quando a gente teve aula de controle aversivo, a relação inicial do menininho lá com a mãe era um contexto de S-delta. Porque quando ele tenta estudar, quando ele tenta jogar videogame sem estudar na presença da mãe, ele vai ser punido. Então é um contexto, o contexto jogar videogame
perto da mãe sem ter estudado, vai gerar uma consequência no comportamento de jogar videogame, de consequência de punição negativa. Então, aquilo lá era um S delta. O contexto do Jorge de correr com aquele grupo que o auxilia quando algo de ruim acontece, que gera um reforço negativo, é um contexto de SD, de estímulo discriminativo, porque é um contexto onde ele vai ser reforçado negativamente, é um reforço, uma ajuda, né? Sendo retirado algo que o prejudica. Então, aquele contexto de correr com aquele grupo é um contexto de ST, S discriminativo. E o contexto do menininho lá, do Júlio, agora lembrei o nome, do Júlio, que queria jogar videogame sem estudar, próximo da mãe, é um contexto, né, de S delta, porque ele vai ser punido. Né? Então, o comportamento operante do Júlio de jogar videogame sem estudar próximo da mãe, né, vai gerar uma consequência de punição negativa. Então, esse contexto onde estabelece essa relação, né, de jogar videogame sem estudar próximo da mãe, esse tipo de situação vai gerar uma consequência negativa. É um S delta. E o contexto lá do Jorge, de correr com aquele grupo de amigos específicos lá na Avenida Ipiranga, é um contexto de SD, porque possivelmente se algo de ruim acontecer, a dor será retirada, ele será auxiliado, então vai ter um reforço negativo. Então a gente tende a ser assim nas relações. Nós somos assim. Reconheçam, nós somos assim. A gente sempre tenta ter determinados comportamentos em determinados contextos que a gente sabe que naquele contexto o nosso comportamento operante ele vai ser reforçado positivamente ou negativamente. E a gente foge dos contextos onde um determinado comportamento não será reforçado ou será punido. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor. Então, a gente consegue entender as tendências para buscar os reforços positivos, tudo isso que tu acabaste de explicar, né? Que nós funcionamos assim. Sem querer desviar da matéria, só queria, sim ou não, existem alguns transtornos ou doenças que vão manifestar o contrário, a pessoa fica procurando punição, digamos. Alguma condição patológica desadaptativa que ilustre um desvio, digamos, desse padrão de buscar reforços positivos, recompensa, ou é a recompensa em si que pode ser desadaptativa? Eu digo, só não buscar recompensa ou buscar recompensas que, na verdade, fazem mal? Assim, eu diria que na maioria dos transtornos mentais, onde a pessoa recebe punições pelo seu comportamento, a pessoa tem o comportamento esperando que seja algum tipo de reforço. Né? Vou dar um exemplo. A punição acaba sendo uma consequência não esperada, onde a pessoa não tem uma capacidade crítica ou esperada da situação. Por exemplo, um rapaz que tem uma criança de abandono. Né? O sujeito teve várias relações onde se sentiu abandonado. E realmente foi, né, para os seus parceiros, para suas parceiras. Daí um dia ele refere para mim e diz: não, agora eu vou sair, vai ter o carnaval no final do ano, vai estar a vacina aí, vou para a festa e vou passar de boca em boca. Vou ficar com um monte de gente. Né? E quando ele chega na consulta lá na volta das férias, ele fala realmente para mim: olha, Luiz, eu fiquei com um monte de gente. Transei doidado, né? Não tem mais essa. Eu que passei de uma pessoa para outra, não esperei ninguém me terminar comigo. Mas se for analisar a fundo, ele mesmo gerou os abandonos, né? Porque quando ele vai saindo de uma relação rapidamente, de um dia para o outro, vai trocando de parceiras, ele vai gerando diversos abandonos, várias. Ele vai reproduzindo aquele cenário ao qual ele tentava fugir. Né? Então, às vezes, a pessoa tem um comportamento esperando ser gratificada, mas acaba sendo punido por um processo disfuncional, de tomada de decisão, de avaliação do contexto errado. Né?
Às vezes as pessoas têm um comportamento de esquiva que acaba sendo disfuncional. Uma pessoa que tem ansiedade social, ele tem uma avaliação de que a interação social ela é temerária, pela avaliação do seu desempenho, do escrutínio dos outros ser algo aversivo para ele, né? Que gera uma resposta emocional de muita intensidade aversiva. Né? Uma pessoa com ansiedade social tem muito medo, pavor de ser julgada pelos outros, como está falando, ser observada pelos outros, né? Então acaba tendo um comportamento operante de esquiva, de evitação social, né? Só que daí essa evitação social às vezes gera prejuízos. Essa evitação de uma dor imediata, de um mal-estar imediato de apresentação de um trabalho, ou de ir para uma reunião de negócios, pode gerar um alívio instantâneo, mas a longo prazo pode gerar prejuízo da pessoa ir mal numa disciplina, não conseguir se relacionar com os amigos, rodar numa disciplina, né, por não presença num seminário, numa atividade que precisava da presencialidade ou apresentar um trabalho importante, né? Então a pessoa tem às vezes um comportamento cujo objetivo é se esquivar de uma dor, mas isso se torna disfuncional dentro de um determinado contexto, onde a médio e longo prazo vai gerar prejuízo de magnitude, de intensidade maior para o próprio, né? Então sempre existe uma intenção positiva, mas às vezes o aspecto contextual é disfuncional. Não sei se os exemplos que eu dei agora fazem sentido. Então, tem a ver com as crenças que podem levar a esse quadro de patologia disfuncional. A forma que a pessoa avalia, né? O comportamento do sujeito ele pode estar fazendo para aliviar uma dor, mas pode estar aumentando a dor do sujeito por uma falta de conscientização do melhor comportamento que ele deveria ter em um determinado contexto. O sujeito não consegue fazer a leitura correta do melhor comportamento que ele deveria ter num determinado contexto. E acaba tomando comportamentos disfuncionais, comportamentos operantes disfuncionais, que vão, a médio e longo prazo, gerar mais dor ainda para ele, mais dificuldades, mais barreiras, né? Aumentar os sintomas negativos, que a gente chama, né? São sintomas de ansiedade, de humor depressivo, né? De mal-estar. Sim, tá bem, muito obrigada. Estou te respondendo bem na perspectiva behaviorista, tá? É bem profundo isso, né? Para mim, assim, parece. Tá bem, obrigada. E aí, pessoal, até aí, antes de a gente entrar em generalização de estímulos operantes, ok? E a gente entrou também em generalização de estímulos operantes. O que seria isso, né? A gente entende que quando o sujeito ele tem um comportamento que num determinado contexto favorece esse comportamento para ser recompensado, o que vai ocorrer? Qual é uma tendência natural do sujeito? A ele repetir esse comportamento em contextos parecidos ou similares. Por exemplo, vai lá a Tayana e me faz uma pergunta. Eu digo, pô, gostei da tua pergunta, Tayana. 1 ponto na média do grau B para ti. Da Tayana, opa, interessante. Daí lá no meio da aula, a Tayana, vou perguntar mais uma coisa, professora. Poxa, Tayana, muito boa a tua pergunta. Mais 1 ponto no grau B para ti. A Tayana, opa, que barbada é essa? Peraí que eu vou perguntar outra coisa. Ela pergunta mais 1 ponto para ti. Daí um monte de aluno começa a perguntar um monte de coisa, começa a dar 1 ponto na média para todo mundo. Claro, isso é um contexto meio esdrúxulo que eu estou criando, mas vamos pensar assim, tá? Daí o que acontece? Digamos que esse é o primeiro dia de aula de vocês nessa faculdade da FAMAC. Daí vocês têm uma aula seguinte com a Cristina. É uma aula de psicologia à noite, na mesma turma, na FAMAC, né? No mesmo semestre. Muda o professor. Mas vocês acham que existe uma probabilidade da Tayana te perguntar de novo nessa aula seguinte?
Não vai sentir uma coceirinha de, e se eu perguntar e eu ganhar um ponto também, Cristina? Existe essa possibilidade. Existe. Né? Por quê? Porque a pessoa vai ler o contexto. Né? Pô, será que daqui a pouco é assim que funcionam as coisas aqui, nesse curso? Né? Eu tenho uma dúvida, o professor me recompensa dessa forma? Eu vou testar. Né? Ou seja, o contexto é parecido, não precisa ser igual. Contextos parecidos, né, favorecem um mesmo tipo de resposta, né, de comportamento operante do sujeito. Então, aqui, ó, generalização de estímulos operantes. O organismo emite uma mesma resposta na presença de estímulos que se parecem com essa ideia original. Né? É mais provável de ocorrer quanto mais parecido o novo estímulo for do SD. Então, contextos parecidos favorecem o mesmo tipo de comportamento do sujeito. Né? Especialmente quando houver similaridade física dos estímulos. Né? Imagina, no dia seguinte tem um professor ainda bem parecido comigo, né? Dando aula. Mesmo estilo, parecido até fisicamente, daí a chance de repetir o comportamento ainda maior. Nesse tipo de comportamento. Nesse contexto, onde a pessoa foi gratificada. Isso serve, é um mecanismo que facilita o nosso aprendizado. Né? A gente não tem que ficar sempre tendo que analisar as minúcias de cada contexto que a gente está enfrentando. A nossa mente ela tende a fazer um agrupamento, né? De avaliar os contextos similares e, quando forem contextos similares, dizerem, tu pode agir da mesma forma, que tu vai ter o mesmo tipo de gratificação, o mesmo tipo de resultado, porque o contexto é muito parecido. Né? Daí nós falamos sobre os gradientes de generalização. E aqui tem dois que são muito importantes, especialmente para a prova. Tá? Se entenderem bem a diferença entre reforçamento diferencial sobre o gradiente de generalização e reforçamento adicional sobre o gradiente de generalização. O que isso significa? Que quando existem contextos, né, que não favorecem a generalização de um determinado comportamento, a gente vai chamar de reforçamento diferencial, ou seja, o teu comportamento isso é gratificado em condições muito específicas na relação com o ambiente. Ou seja, daqui a pouco a Tayana lá teve aquele comportamento comigo que eu dei 1 ponto para cada pergunta dela. Ela testa isso com a Cristina. Cristina não dá. Né? Ela testa isso com a Virgínia também não dá ponto nenhum para ela, para a pergunta que ela faz. Ela testa isso com a Patrícia, também não ganha ponto. Testa com a Camila, não ganha. Testa com a outra professora Cristina, também não ganha ponto. Daí que ela percebe, fazer pergunta e ganhar 1 ponto só funciona na aula do professor. Tem que ser aula de psicologia, da FAMAC, à noite, de psicologia experimental, do professor Luiz. Só nessas condições em que o comportamento de fazer a pergunta me gera 1 ponto. Então é uma condição muito específica, que eu não posso generalizar. Por isso, quando a gente fala de efeito de reforçamento diferencial, ali, escrito, diminui a generalização. Eu não posso generalizar para outros contextos. São situações muito específicas onde um comportamento ele é reforçado. O comportamento de perguntar e ganhar ponto por perguntar em aula, ele só é reforçado na aula do professor Luiz Fernando. Mas nenhum professor que eu conheço isso aconteceu ou acontece. E quando a gente fala que, eu vou misturar um pouquinho aqui, tá? Vou já aproveitar para a gente fazer ter uma visão holística do conteúdo. E quando a gente fala de efeito de reforçamento diferencial, onde um comportamento ele só é reforçado em condições muito específicas, a gente tem um aumento do atentar, eu tenho que estar muito mais atento aos detalhes, né? Porque o meu comportamento ele só é reforçado em condições muito específicas, o comportamento de
perguntar em sala de aula. Então, eu tenho que estar muito atento às diferenças. Eu não vou fazer isso em outra aula, vou fazer isso na aula do professor Luiz, porque é ali que eu ganho um ponto. Né? E o conceito de abstração é o contrário que vem depois. Onde é que ocorre a abstração? Quando a gente fala do efeito de reforçamento adicional. Ou seja, o que é o efeito de reforçamento adicional? É quando diferentes contextos similares favorecem o reforçamento de um determinado comportamento operante. Ou seja, eu tenho um determinado comportamento que eu posso generalizar. Que ele é reforçado em contextos similares. Digamos, vou pegar o mesmo exemplo para facilitar na compreensão. A Tayana foi lá, perguntou na minha aula, ganhou 1 ponto. Fez a segunda pergunta, ganhou 2 pontos. E assim foi. Daí foi lá na aula da Cristina, perguntou, ganhou 1 ponto também. Ela, com todos os professores foi assim. Então aí há um efeito adicional sobre o gradiente de generalização, porque ela pôde generalizar esse comportamento porque ele foi gratificado em diferentes contextos. Ainda similares, mas diferentes, eram professores diferentes. Então aí houve um efeito de reforçamento adicional sobre o gradiente de generalização, onde há um aumento da generalização e diminuição da discriminação. Daí é o contrário. E aí entra aqui, ó, há uma abstração. Por quê? Porque a gente começa a abstrair as diferenças. Pouco importa as diferenças, né, entre eles. Não importa se é o Luiz, se é a Cristina, as pequenas diferenças de personalidade entre eles, as pequenas diferenças entre eles, entre dar aula ou não. O comportamento, independente dessas diferenças, o meu comportamento perguntado na aula vai ser reforçado. Então eu abstraio. Eu não preciso ficar atento às diferenças. Eu posso abstrair algumas diferenças. Não preciso ficar tão atento a elas. Porque eu vou ser reforçado igual. E esse processo de efeito de reforçamento adicional, o que favorece ele geralmente são classes de estímulos similares fisicamente ou de forma funcional. Quanto mais o contexto tiver similaridade física ou funcional, mais vai favorecer a minha tendência a querer generalizar, a emitir o mesmo comportamento. Né? Daqui a pouco a pessoa tem aula comigo em outro curso. Resolvi parar de fazer psicologia, fui fazer aula de enfermagem. Sou professor também de curso de técnico de enfermagem. Né? Dou aula de neuropsiquiatria. Daí eu fui lá, pô, professor Luiz, que bom, que saudade, resolvi fazer aqui técnico de enfermagem. Daí daqui a pouco até eu vou lembrar, lá na aula, o professor me dava 1 ponto, vou perguntar aqui também. Porque existe uma similaridade física muito grande, sou eu ainda. Uma similaridade, digamos, perfeita, né? Eu mesmo professor. Então aí, né? Eu vou perguntar de novo, porque é o mesmo cara, a mesma pessoa. Né? E funcional, né? Porque é professor de psicologia, né? Então, no exemplo lá, quando eu falei da Cristina, não há uma similaridade física com isso. Mas aquele primeiro exemplo que eu dei da tentativa, da tenteada, né, de ganhar 1 ponto com a Cristina, foi porque existe uma classe funcional. São 2 professores de psicologia do mesmo curso. Então, eu vou tentar generalizar também o meu comportamento. Então, quando existe similaridade física e funcional, existe uma tendência maior para a gente generalizar determinados comportamentos operantes dentro de um determinado contexto, a fim de obter uma mesma gratificação. E esta foi a aula. O papel do contexto. Perguntas? Ai, ai. Tempo. Tô brincando, gente. Não tô pressionando. Então vamos fazer o seguinte. A gente tem ainda para ver. Nós temos mais uma aulinha, né? Que é sobre esquemas de reforçamento.
E depois a gente vai para... Vou dar alguns exemplos para auxiliar vocês na execução do trabalho, tá? E depois vamos discutir a prova de vocês, tá? Mas antes a gente vai fazer um intervalinho, vamos fazer um intervalinho de 20 minutos, vai dar tempo para tudo, não se preocupem, tá? São 8h07, às 8h27 nós retornamos, para ver esquemas de reforçamento, para ver uma orientação para o trabalho de grau B do filme e depois a orientação para a prova, ok? Ok. Até logo. Oi, prof. Olá. Então, seguindo a nossa apresentação, vamos falar sobre esquemas de reforçamento. Vou compartilhar a tela com vocês. Ok. Então, o que são esquemas de reforçamento? São as características nas quais determinados comportamentos são reforçados, condições, né? Em que situações eles são reforçados? Que características são essas? Né? Então aqui a gente vai entender basicamente duas categorias de esquemas de reforçamento que existem. Esquemas de reforçamento contínuo e reforçamento intermitente. Então essa parte de conteúdo são essas duas características principais, essas duas categorias. Existem reforçamentos que são contínuos e reforçamentos que são intermitentes. O que seria um reforçamento contínuo? É um comportamento que sempre que ele ocorre, ele é reforçado. Por exemplo, vou pegar lá de novo o exemplo da Tayana. Ela chega na sala de aula, toda vez que ela faz uma pergunta, ela recebe um ponto. Toda vez que ela pergunta, ganha um ponto. Perguntou, ganha um ponto. Isso é reforçamento contínuo. Toda vez que ela emite um comportamento, ela é reforçada por aquele comportamento. Isso é uma condição muito específica, né? Que não obedece uma lei geral e nem se parece com a vida cotidiana, né? Onde nós não somos, dificilmente nós somos reforçados continuamente, né? Na relação com os outros e na relação com o mundo. Né? São situações muito específicas, geralmente controladas, né? Quando tu vai, por exemplo, ter uma criança com enurese, e uma das estratégias comportamentais que tu pode utilizar com aquela criança com enurese é um trabalho de economia de fichas, onde tu dá uma pontuação específica para aquela criança, né, um prêmio, uma recompensa a cada dia que ela fica sem urinar na cama. Então vai ganhando uma estrelinha, digamos, para simbolizar essa pontuação. Então todos os dias que ela não faz xixi na cama, ela ganha uma estrelinha. Né? Depois ela pode juntar os pontos das estrelinhas e trocar por alguma recompensa maior. Né? Mas todo dia ganha uma recompensa, que é a estrelinha. Né? Que é uma gratificação por ter ficado sem urinar. Né? Então ali é reforçamento contínuo. Agora, quando a gente fala de esquemas de reforçamento intermitente, a gente está trazendo condições para que o reforçamento ocorra. Para que o reforço se faça presente. Maior do que um. Né? Então, assim, não é todo comportamento que vai ser reforçado. Existem algumas condições para um determinado comportamento ser reforçado. Então, a gente tem basicamente dois tipos. Reforço contínuo, onde todo comportamento vai ser reforçado, e reforço intermitente, onde existem condições específicas onde o comportamento vai ser reforçado. Não é todo comportamento que vai ser reforçado. Daí, quando a gente fala de intermitente, a gente tem 4 subtipos, que a gente pode dividir em 2. Os de razão e os de intervalo. Quando a gente falar dos de razão, o foco da recompensa está no número de respostas, de comportamentos operantes bem-sucedidos, completos, comportamentos entregues. Né? O foco está na resposta, número de respostas, de comportamentos operantes realizados.
Quando a gente falar de intervalo, o foco da recompensa está no intervalo de tempo em que um comportamento é realizado. Né? Então, essa vai ser a diferença principal. Quando a gente fala de razão, o foco está no número de respostas, de comportamentos realizados pelo paciente. E quando a gente fala de intervalo, como o próprio nome diz intervalo, o foco está no tempo em que um comportamento é realizado. A recompensa que o sujeito vai receber, a gratificação, ela não depende da entrega de um comportamento finalizado, mas sim da pessoa estar fazendo. E daí a gente vai fazendo a medida, a recompensa é dada num determinado intervalo de tempo em que um comportamento está sendo realizado. Então, por exemplo, de reforço de razão. Eu posso chegar e dizer para Luana, olha, Luana, o nosso conteúdo desse semestre, do próximo semestre, digamos que ela vai fazer neuropsicologia. Olha, no próximo semestre tem muitos livros para ler. Muitos livros de neuropsicologia. Muitos. Aproximadamente uns 30. Mas já como é muito conteúdo, e é um conteúdo que daqui a pouco a Luana fala que não gostasse muito, enfim, fosse algo que não chamou muita atenção dela, poderia fazer uma combinação com ela. Que a cada 2 livros que tu lê, esses 30 que tem, a cada 2 livros que tu lê, tu vai receber meio ponto na média de grau do grau A ou do grau B. Então, a cada 2 livros que tu lê, tu vai ganhar meio ponto na média. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um reforço intermitente, porque é mais do que um. Se fosse todo livro que tu lê, tu ganha 1 ponto, daí é reforço contínuo. Não. Aí eu botei uma condição. A cada 2 livros que tu ler, tu vai ganhar meio ponto. É uma condição, que é maior do que 1. E eu botei de uma forma relacionada com um comportamento realizado. Uma entrega, uma resposta. Né? Um comportamento bem sucedido que é ler o livro. Tem que ter terminado o livro. Então tem que ter terminado 2 livros. O foco está no comportamento entregue. Então a gente está falando de razão. E a razão fixa por quê? A razão fixa porque eu botei determinado um número específico a cada 2 livros. Sempre a cada 2 livros finalizados, ela vai ganhar 0,5 pontos. Na média, seja do grau A ou do grau B. O reforço de razão ele pode ser variável, não precisa ser fixo. Eu posso combinar com ela assim, olha, tu vai lendo os livros, e à medida que tu vai lendo os livros, à medida de livros terminados, eu vou te recompensando. Daqui a pouco eu recompensei ela a cada 2 livros lidos. Dei meio ponto. Daqui a pouco ela leu 4 livros e dei mais meio ponto. Daqui a pouco ela leu 3, eu dei mais meio ponto. Daqui a pouco ela leu 5, dei mais meio ponto. Daqui a pouco ela leu 6, dei mais meio ponto. Deu 2, dei mais meio ponto. Vai variando o número de entregas de comportamentos, né, de respostas finalizadas, de comportamentos operantes concluídos. Então a razão ela pode ser fixa, ou ela pode ser variável. Ou eu poderia fazer um mecanismo de reforçamento de intervalo com a Luana. Combinar com ela assim, olha, tu vai lendo o livro, tá? Eu quero que a gente vai discutindo durante a semana o que tu tá lendo, a gente vai conversando, vamos trocando uma ideia, e vai lendo, vai estudando e a gente vai conversando. No final de cada semana, a cada 7 dias, eu vou te dando 0,1 ponto. No final de cada semana. Mas eu preciso que a gente vá conversando, que a gente vá discutindo os temas, eu preciso ver que tu está estudando, né? Eu vou estar observando isso. E à medida de a cada 1 semana, onde tu vai estar te esforçando na leitura dos livros, eu vou te dar
0,1 ponto. Aqui, a medida não é o número de entregas de livros lidos. Ela vai estar lendo. Não importa se vai terminar, quanto tempo vai terminar, se vai conseguir ler tudo ou não, não me importa. O que importa é que ela está lendo. A medida aqui de reforçamento está no tempo. Enquanto ela lê, essa é uma palavra muito importante. São duas palavras muito importantes, o tempo e o enquanto. Porque a medida de recompensa é o tempo enquanto a pessoa está fazendo um comportamento. Então, enquanto tu estiver lendo, a cada uma semana, cada 7 dias, todo domingo, às 7 da noite, eu vou te mandar uma mensagem. Se tu tiver esse comportamento, né, desejável, eu vou te dar 0,1 pontos. Daí a gente está falando de intervalo fixo, porque é sempre a cada 7 dias, no mesmo dia, no mesmo horário, eu vou lá mandar uma mensagem para ela. Parabéns para essa semana de dedicação, mais 0,1 ponto na média. O reforçamento de intervalo pode ser variável. Eu posso não dizer para ela quando, né, eu vou dar o 0,1 ponto. Eu vou dizer, enquanto tu estiver estudando, eu vou te observando. À medida que tu for estudando, eu vou, de vez em quando eu avaliar que tu merece, eu vou te dar 0,1 pontos na média. Então, na primeira vez eu dei em uma semana. No domingo, às 7 horas, eu dei 0,1 pontos para ela. Depois de 4 dias, eu dei mais 0,1 pontos. Depois de 3 semanas, eu dei mais 0,1 ponto. Vai variando o tempo. Vai variando enquanto. Então, é intervalo variável. Sempre as medidas variáveis, seja de razão variável ou de intervalo variável, vão ser mais efetivas. Por quê? Porque quando a gente fala de tanto razão fixa ou intervalo fixo, o sujeito sempre vai esperar um determinado tempo ou um número de entregas determinado para ser recompensado, porque tu combinou com ele. Então, se demorar um pouquinho além do combinado, o sujeito vai pensar, opa, o que está acontecendo? Por exemplo, no reforçamento de razão fixa. Eu combino com a Luana que a cada 2 livros lidos, ela vai ganhar 0,5 pontos, na média. O que acontece? Quando ela terminar 2 livros, ela diz, ó, Luiz, terminei o segundo livro aqui. E eu não responder para ela, eu ficar 3 dias sem responder, existe uma grande chance ela dizer, pô, será que eu continuo lendo? Ele não me respondeu, não me gratificou com um ponto, que era a nossa combinação a cada 2 livros. O que está acontecendo? A chance dela interromper a ação é muito grande. De entrar em extinção o comportamento mais rapidamente. Enquanto que no reforçamento em razão variável, ela sabe que não necessariamente depois de 2 livros que ela vai ser recompensada. Ela tem que continuar lendo os livros. Porque pode ser 3 livros, pode ser 4 livros, pode ser 5 livros, pode ser 2 de novo. Eu vou variando a razão de livros completados, né, lidos por ela. Então, se ela leu 2 livros e eu não recompensei como na primeira vez, ela sabe que vai variar. Então, ela vai continuar lendo. Então, a chance do comportamento entrar em extinção é muito menor. E a mesma regra vale para intervalo. Digamos que eu estou recompensando a Luana a cada... Ela está lendo. Ela tem que continuar lendo os livros. Então, meu compromisso daí, quando a gente fala de intervalo, a medida é o tempo. É enquanto ela está lendo. Não importa quantos livros ela vai conseguir concluir. Ela tem que estar lendo, se esforçando e se dedicando. Se ela estiver tendo esse comportamento, a cada uma semana, tá, a medida de recompensa está no tempo. A combinação com ela está aqui. Enquanto ela estiver lendo, a cada uma semana, cada 7 dias, eu vou recompensá-la com 0,1 pontos. O que acontece? O que pode acontecer se depois chegar lá no domingo, às 19 horas, eu não mandei a mensagem recompensando ela? Daí passou domingo, passou segunda, terça, quarta, eu não recompensei. Ela vai pensar, poxa, a combinação é uma semana, o que houve? Eu vou parar de me estressar tanto lendo todos esses livros aqui. Sei lá, esqueceu de mim, esqueceu da nossa combinação. Então, a chance de, no intervalo fixo, o comportamento entrar em extinção também é grande. No passo que no intervalo variável, a chance de entrar em extinção é menor. Por quê? Porque ela sabe que não tem que ficar esperando um tempo específico para recompensar. Ele pode variar. Então, ela não pode parar. Eu vou seguir estudando.
Porque às vezes ele me recompensa em 1 semana, em 3 dias, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco é 4 dias, varia. Então eu não vou me acanhar por depois de 1 semana ele não ter me recompensado, vou continuar estudando. Então a chance do comportamento entrar em extinção é muito menor no intervalo variável também. E relembrando, a medida de reforçamento na razão é o número de entregas, tem que ser um comportamento específico concluído. E quando a gente fala de intervalo, eu não estou dando bola para um determinado comportamento concluído. A pessoa tem que estar fazendo uma ação. Enquanto ela faz uma ação, eu vou determinar uma medida de tempo em que essa pessoa vai ser recompensada, que pode ser fixa ou variável. E aí, pessoal? É o que diz aqui, nesse capítulo, né? Perguntas, dúvidas? Quanto a esta parte, antes a gente entrar no filme, famigerado filme. Esse filme deu o que falar, meu Deus. Que bom, eu adoro é um filme muito bom, viu? Faz a gente refletir sobre muita coisa que a gente vive, né? Talvez a vida seja um grande Big Brother, né? Com várias contingências ambientais que controlam o nosso comportamento. Talvez a doma seja muito maior do que o Truman. Nós imaginamos. Né? Então, pessoal, assim, o que acontece, né? Vocês tiveram um filme que eu passei para vocês, né, fazerem a avaliação dele, né, segundo algumas teorias específicas. Eu vi assim que vocês tiveram algumas dúvidas, por onde vocês vão, como fazer esse processo, né? Então, que foi me passado pela representante de turma de vocês, né? Então, assim, eu pensei em auxiliá-los, tá? Essa demanda foi muito próxima da nossa aula, né? Assim, alguns alunos se organizaram, chamaram a representante e disseram, bom, Baco, a gente não sabe por onde que a gente vai, a gente está com alguma ansiedade de como que a gente vai formular essa avaliação. Então, o que eu pensei? Tem um filme que eu acabei de ver no Netflix. Então, ele está lá. Ele está no Netflix. Isso já é uma coisa importante. Vocês vão precisar se matar procurando. Por que é importante estar no Netflix? Porque eu sei que é uma plataforma que muita gente usa, dá para compartilhar, dá para se organizar, enfim. E eu estou usando o exemplo desse filme. Então, é um filme no qual vocês podem depois assistir o que eu estou mostrando para vocês e vocês entenderem o raciocínio que eu fiz. Então, é um filme... Não, vocês não vão fazer o trabalho em cima desse filme que eu estou falando hoje. É sobre Truman que vocês estão fazendo. Mas eu peguei esse filme para fazer um exemplo, né? Para vocês terem uma ideia de know-how, né? De como que eu vou... O que o Luiz está querendo que a gente faça na observação desse filme e como é que a gente vai fazer. Então, esse filme que eu vi, que eu gostei muito, eu já pensei nele, lembrei dele, que estava fresquinho na minha cabeça, né? Então estava com o filme já próximo, né? Da minha lembrança. Eu peguei e revi algumas partes dele, lembrei também de umas passagens e pensei em como aplicar os conceitos que a gente viu em aula dentro de algumas imagens desse filme, de algumas cenas, né? Então o que eu fiz? Eu preparei um material que já está lá. Daniela. Oi, professor. Eu queria ver contigo, não sei se alguém já postou o trabalho, porque me parece que tem, não sei, tem gente que fez bem antes, já postou, aí vai poder fazer algum adendo ao trabalho? Não sei, eu acho que é uma pergunta pertinente para quem já postou. O trabalho ficou para a semana que vem. Se tu quiser fazer algum adendo, tudo bem, me manda um material complementar. Embora, sim,
Eu não estou falando sobre esse trabalho, estou falando sobre o filme Truman, né? Tá. Se isso te trazer alguma ideia, enfim, complementar, tu pode mandar um outro arquivo complementar, tá? Tudo bem. Não, eu não postei, é só para caso algum Tá. colega que já tenha postado e que Tá. queira fazer um adendo. Tá. Lá nos arquivos, tá, da nossa disciplina, tem um arquivo que está escrito lá, exemplos de análise de comportamento baseados no filme A Visita. Porque eu gosto de filmes de suspense e de terror, então vou usar um filme de suspense e de terror, tá? Então, foi o filme que eu vi por último. Então a gente vai fazer os exemplos usando esse filme. Então eu vou compartilhar a tela, tá? Com essa apresentação, tá? Até vocês saberem que filme que é. Só um pouquinho. Aqui. Todos conseguem visualizar? Sim. Eu vou só mostrar essa primeira página inicialmente, tá? É um filme, tá? De suspense, ok? Então, onde eu vou dar alguns exemplos de análise do comportamento baseados no filme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma passagem do filme, perdão a redundância, passar uma passagem, né? Não vou gravar essa passagem, porque são de direitos autorais, né? Senão o YouTube corta. Tá? Então eu vou passar essa passagem e depois a gente vai ver como é que eu analisei essa passagem. Para dar ideia para vocês. Ok? Tá? Dá para vocês já entenderem qual é o tipo de raciocínio, a forma como eu quero que vocês formulem, né, o conteúdo. Tá? Ok. O que eu vou fazer agora? Ó, estou interrompendo, dando a gravar. Temos a cena 1 que eu vou discutir agora com o grupo. Tá? O que eu quero desta cena. Ô, prof, só para... Esse filme não é de um casal de irmãos que vão visitar os avós no interior, só que eles não conhecem os avós. Não não dá vou dar spoiler, não do dá filme. spoiler. Esse mesmo, não dá spoiler. Tá, Não dá spoiler. Tem alguém aqui perto de mim aqui que não viu. Deixa eu até botar o fone aqui. Você não viu o filme. Não quero que você tenha spoiler. Depois eu queria ver com a patroa. É um filme que tem um twist no final. Bem interessante, assim. Bom, estão me ouvindo? É bem legal. Bem interessante, né? Eu também não vi, ó. O André também não viu. Então agora eu vou compartilhar a tela com vocês. A nossa apresentação. E eu vou discutir a primeira cena. Tá? A cena que eu separei aqui para discutir é uma cena de contexto S-delta, tá? De estímulo delta. Tá? A gente vai entender por quê. Vamos pensar primeiro no R e no C. Tá? O operador resolveu recitar uma peça teatral. Qual foi a consequência no ambiente? A jovem refere que a máquina está sem pilha e que parou de filmar. O que ele faz? Ele parou. Vocês não viram que ele interrompeu? Né? Por quê? Porque ele não foi nem punido, porque ela não xingou ele, não falou que horror, enfim, né? Não puniu, mas também não estimulou. Disse, tá parando de filmar, parou de filmar. Né? Então, houve uma ausência de consequência estimuladora, que gerou uma extinção comportamental nele. Então, no contexto desta cena, onde existe um operador de escala que percebe que está sendo filmado por jovens passageiros, nesse tipo de contexto que ele vive, o comportamento de recitar uma peça teatral para ser filmado geralmente não é recompensado. Então, a probabilidade de no mesmo tipo de situação parecida com esta
dele ser recompensado novamente é muito pequena. Então, ele provavelmente não vai repetir esse comportamento. Ou existe uma grande chance dele não repetir esse comportamento, porque é um contexto de S-delta. Ou seja, quando ele está no trabalho, né, como operador de escala, sendo filmado, e resolver botar em prática os seus dotes de ator, ele sabe que nesse contexto a chance de receber uma recompensa do ambiente é baixa. Então a probabilidade é muito grande de ele não repetir esse comportamento novamente. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Muito. Uhum. Ok. Tá? Essa aqui é a cena número 1. Tá? Botei aqui, ó, na apresentação, 4 minutos aproximadamente. Coloca para rodar a partir de 4 minutos que daí vai aparecer. Tá? 4 minutos de filme. Ok? Tá? Bom, vou tirar de novo. Vou parar a nossa gravação. A gente vai discutir a segunda cena, tá? Baseada nessa apresentação que eu fiz para vocês. Tá dando para enxergar aqui a apresentação, pessoal? Sim. Tá. Então vamos para a cena 2. Aproximadamente a partir de 5 minutos, botando para rodar, ela vai aparecer. Então nós temos um comportamento do menino, né, que resolveu cantar um rap de própria autoria. Qual foi a consequência no ambiente? Enquanto ele cantou, o operador fez o ritmo com a boca e a irmã filmou. Ou seja, houve contingências de reforçamento positivo. No final até o cara fez assim, toca aqui. Então teve contingências de reforçamento positivo. Ele recebeu uma recompensa pelo seu comportamento de cantar seu rap. Então, no contexto do menino com a irmã e o operador de Transurb, onde ele vai cantar um rap, nesse tipo de contexto, o comportamento de cantar, recitar um rap, ele é favorável, ele é recompensado pelo ambiente. Então, é um contexto de SD, S discriminativo, de estímulo discriminativo. Porque quando ele resolve cantar dentro de um contexto de viagem, com um operador e a irmã ali com a câmera, ele sabe que ele vai ganhar a atenção das pessoas. Ele vai ser recompensado através de um reforço positivo. Faz sentido para vocês? Sim, prof. Tá. Tá fazendo mesmo? Pessoal, estão conseguindo captar a mensagem? A ideia, a proposta aqui? Sim, o garoto foi reforçado. Quando a irmã filmando, o outro ali bateu na mão dele, ele teve um reforço positivo. Eu até diria sempre assim, sempre prestem primeiro atenção na relação de reforço e consequência. E depois pense no contexto em que isso aconteceu. Se houve um reforçamento positivo ou negativo, você vai pensar aqui, em que contexto essa relação ocorreu. Vocês vão entender qual é o contexto. E daí vocês vão entender que é um contexto discriminativo, porque nessa relação aqui, entre comportamento operante e consequência do ambiente, o sujeito foi recompensado. Então, esse contexto é um contexto de estimulação discriminativa. Tá? Vamos lá. Tem mais um exemplo que eu separei aqui para a gente ver juntos. Tá? Vou dar uma pausa. Voltando a gravar, tá? Vamos comentar então a cena desse filme. A cena 3, chamaremos de cena 3. Todos estão visualizando aqui? Nossa apresentação? Sim. Tá? Vamos para a cena 3. Então, o que nós temos aqui? Eu vou trazer um exemplo de estímulo discriminativo, mas já vou puxar a brasa para o controle aversivo e contracontrole. Tá? Então, aqui, pensando na relação
do comportamento operante de um dos personagens principais e das consequências do ambiente. A avó se debate, chora e se irrita, perdendo o controle. A neta resolve trocar de assunto durante aquela entrevista. Tá? Então, o que a gente pode entender? Existia ali uma entrevista e houve um obstáculo, algo desprazeroso, algo que trouxe desconforto, né, para a avó da menina. E como é que ela reagiu a esse desconforto? Se debatendo, se irritando, perdendo o controle. O que a neta fez de imediato? Retirou, trocou de assunto. Tá? O que a gente pode chamar isso de um reforço negativo, porque foi retirado algo desprazeroso de uma entrevista, né? Para se sentir melhor. Logo, a neta trocou de assunto, optou por trocar, né? Então, o que a gente pode entender do contexto dessa relação? No contexto, a neta sugeriu uma entrevista filmada, né? Então, aqui o contexto é a entrevista filmada da neta com a avó. E o assunto recaiu sobre a relação disfuncional da avó dela com a mãe dela, né? Com a filha da avó, que é a mãe da menininha que estava filmando, né? Então, esse era o contexto. Nesse contexto, onde durante a entrevista a menina tocou no assunto nevrálgico para essa avó, de desconforto, a avó teve um comportamento específico, que foi de se debater, chorar, se irritar e perder o controle. Quando ela tem esse comportamento, a neta resolveu trocar de assunto, retirando aquele assunto sobre a filha, que seria tão desconfortável para ela, optando por mudar de assunto. Isso é reforço negativo. Então, a gente pode entender que isso fica claro durante o filme, viu? Para quem assiste o filme, daí sempre quando esta avó é colocada para falar sobre a filha, ou sobre um determinado assunto que gera desconforto, ela reage da mesma forma. E a menina sempre opta por mudar o assunto. Ela começa a usar isso como uma estratégia para obter um reforço negativo, para ser retirado do assunto desconfortável e não precisar tocar nesse assunto. Ela reage mais de uma vez assim no filme. Tá? O filme mostra isso repetindo. Então, para quem vê o filme, isso fica mais claro. Tá? Ela repete essa estratégia em outros momentos quando a menina tenta tocar no assunto da filha dela ou outros tipos de assunto. Tá? Então, o que acontece? No contexto de ser entrevistado ou conversar com a neta e o assunto recair sobre a relação com a filha, o comportamento de se debater, se irritar, perdendo o controle, gera uma contingência no ambiente de reforçamento negativo, onde o assunto desconfortável é retirado pela neta. Tá? Então é um reforço negativo. Então a gente pode entender que esse comportamento possivelmente, e isso o filme mostra, ele volta a se repetir. Ela volta a usar como estratégia nesse tipo de contexto. Por quê? Porque é um comportamento que é recompensado. É retirado o desconforto da relação. Né? Então sempre no contexto onde ela é colocada contra a parede, a ter que falar da relação com a filha, ela usa como estratégia um contexto favorável a usar o comportamento operante de se debater, chorar, se irritar, perder o controle, porque a neta rapidamente troca de assunto, tirando um reforçamento negativo. Né? Então, o que a gente pode entender como controle aversivo? O fato desta avó ter aprendido que esse tipo de comportamento aqui, ó, se debater, se irritar, gera essa mudança de assunto. Então ela começa a utilizar para controlar os aspectos aversivos da conversa com a neta. Sempre quando a neta traz um aspecto que gera muito desconforto para uma conversa, ela ativa o comportamento de chorar, se debater, né, perder o controle porque a neta troca de assunto. Então, comportamento da avó, vou ler desde o início. Por que controle aversivo? Porque o comportamento da avó se repete em diversos momentos no filme quando a mesma é contestada, o que pode significar o uso do comportamento para afastar o desconforto. Então, ela usa como estratégia já, aprendido para controlar algo que gera desconforto na relação com a neta. E onde é que a gente pode ver o contra-controle aí? No final da entrevista, a avó refere: não quero estrelar o seu filme.
o que pode ser uma tentativa de retirar o poder do agente aversivo na relação de controle. Então, ela dizendo, eu não quero mais participar do teu filme, ela retira a possibilidade da filha de ficar numa entrevista tocando no assunto sobre a filha dela, que é um assunto que traz descontrole. Então, eu retirei esse poder dela. Ela não pode mais me entrevistar, não quero mais estrelar o filme. Então, é uma estratégia de contra-controle. Conseguiram entender a moral do que eu estou trazendo para vocês? O sentido? Sim, prof. Faz sentido para vocês? Já fiz, já liguei os pontinhos lá com o outro filme. Uhum. No chat, minha angústia só vai passar quando o senhor corrigir a resenha. Arlete. Arlete é uma figurinha. Vai passar, vai passar. Tá? Então, assim, isso que eu preparei para essa aula de hoje, essa mini discussão sobre o filme, foi para passar a ideia de como é que eu quero que vocês analisem o filme O Show de Truman, baseado, né, no papel do contexto, vendo os fenômenos da discriminação, né, da estimulação discriminatória, né, da estimulação delta, do controle aversivo e do contra-controle, quando é que isso aparece no texto, no filme, conforme a avaliação de vocês. E fundamentem, né? Expliquem por quê, baseado em que conceito, enfim, defendam o ponto de vista de vocês. Ok? Ajudou alguma coisa isso? Ajudou para reforçar assim a... Muito. Tá, que bom. Porque eu fiquei preocupado, né? Foi trazido assim, que vocês estavam muito angustiados. Como é que eu faço? Como é que tu quer que eu analise? Né? Então vocês vão passando o filme e vão vendo, aqui. Mas prestem primeiro atenção na relação do sujeito com o ambiente e depois avaliem o contexto onde está surgindo isso. Se é um contexto discriminatório ou delta. Delta sempre vai ser onde o comportamento do sujeito foi ou punido ou foi extinguido. Né? Houve extinção comportamental. E discriminatório é uma relação onde o sujeito foi recompensado, né? Um contexto onde o sujeito foi recompensado na sua relação com o ambiente. Tá? E às vezes o sujeito estabelece algumas relações de controle aversivo, principalmente nas relações onde ele é punido ou é reforçado negativamente. Daí ele começa a utilizar essas estratégias para controle do ambiente. E quando isso não funciona, vem o contra-controle. Eu digo para vocês, isso aparece bem nesse filme Truman. Olhem com atenção, com cuidado, com paciência, vocês vão enxergar. Tá? E não tem que enxergar exatamente como o professor enxergou. Por isso que eu gosto do seminário, porque no seminário eu vou aprender junto. Vocês vão trazer coisas que para mim vão ser novidade também. Olha, eu não tinha parado para pensar. Então confiem no crivo de vocês. Não tem que fazer como o professor pensou. Avaliem as cenas pela cabeça de vocês. Vocês podem trazer novas formas, novos ângulos de entender algumas relações que ocorrem no filme que eu não parei para pensar. E possivelmente isso vai acontecer. Por isso que eu gosto de seminário. Eu tenho esse ganho secundário, né, como professor. Tá? Ok? Então, se empoderem, né, para fazer essa atividade, sabendo que vocês vão trazer contribuições aqui. Tá? Eu tenho certeza disso, ok? Ok, prof, obrigada. Bom, a prova, pessoal, vai ser muito parecida com o questionário que eu passei para vocês. Vão ser 7 questões, tá? Aonde eu vou passar por exemplo, a gente vai ter algumas questões relacionadas a esquemas de reforçamento, né?
Então, atentem nos esquemas de reforçamento quando a recompensa está ligada a um comportamento entregue, né, finalizado, ou quando está ligado a recompensa a uma medida de tempo, em uma semana, em um mês, né? Quando a oscilação está no tempo ou quando a oscilação está no número de comportamentos efetivados. Comportamentos efetivados, a gente está falando de razão. Quando a gente está falando de intervalo de tempo, quando minha recompensa está muito focada num determinado intervalo de tempo, já estamos falando de reforço intermitente de intervalo, né? Foque muito nisso, tá? Quando a gente for falar de exemplos ali no papel do contexto, onde eu vou pedir para vocês avaliarem, vou dar um textinho daí de um parágrafo, tá? Onde eu vou pedir para vocês avaliarem o contexto, né, e as relações que ocorrem nesse contexto, para dizer se é um contexto discriminativo ou delta, né? Eu vou deixar especificado e grifado no texto o que é o comportamento operante. Vocês vão ter que achar a consequência e o contexto. Mas o comportamento operante eu vou deixar em negrito no texto, tá? Para dar uma orientação, ok? Para vocês saberem, para vocês entenderem qual é o agente que realizou a ação sobre o meio, para ajudar na tríplice contingência, para vocês fazerem ali direitinho o SD, o S delta, né? O comportamento operante e a consequência. Eu já vou deixar grifado no texto o comportamento operante. Basta achar qual é a consequência desse comportamento e se o contexto é de SD, S delta, né? Ou de S discriminativo. E daí justificar por quê. Possivelmente eu pedi para justificar. Tá? Mas eu vou deixar grifado o comportamento operante para ajudar vocês a se acharem. Tá? Com relação aos efeitos de generalização, do gradiente de generalização, vão ser questões conceituais de marcar. Tá? Mais teóricas. E de controle aversivo e contra-controle vai ser na mesma toada de SD ali, do estímulo discriminativo e estímulo delta. Vou dar um parágrafozinho e vou pedir para vocês dizerem o que está ocorrendo ali. Né? Se está ocorrendo contra-controle ou se é controle aversivo. Né? E eu vou grifar o comportamento operante para facilitar de novo a orientação de vocês na execução da tarefa. Vão ser 7 questões, cada questão valendo 1 ponto, complementar ao trabalho, que é a entrega do trabalho escrito vale 2 pontos, e participação no seminário 1 ponto. Ok, pessoal? É isso que eu tinha para dizer. Agora deixo aberto para vocês. Se vocês querem trazer alguma questão, alguma fala, fica aberto para vocês. São 9h20, o tempo fica para vocês. Se caso não venham dúvidas, eu estou aqui para escutá-los, né? Não tenho mais dúvidas, eu deixo o espaço daí restante que seria da aula para vocês já irem elaborando trabalho, questionário, né? Estudando para a prova, já fica o espaço para vocês. Mas espero que a aula de hoje tenha sido de boa serventia para orientar, né? Para clarificar alguns pontos que tenham ficado em dúvida. Né? Ok? Isso para mim é o principal. Tá? E, de novo, eu confio muito na capacidade de vocês. Ok? Por isso que eu puxo a régua lá para cima. Ok, então. Então eu vou finalizar a aula, agradecer a presença de todos, desejar uma boa semana e até o nosso seminário. Agora é seminário, entrega de trabalhos, depois prova. Né? Vai dar tudo certo. Tá? Bons estudos
Obrigada, prof. Tá, pessoal? Tchau, prof. E me mandem perguntas. Eu demoro às vezes para responder, mas eu respondo. Tá? Às vezes eu respondo mesmo. Obrigada. A minha resposta é intermitente. Tá? De intervalo variável. Às vezes eu respondo no mesmo dia, às vezes eu respondo depois de 2 dias, às vezes eu respondo depois de 5 dias, mas eu respondo. Tá bem? Boa noite. Até mais, pessoal. Bom Boa noite. descanso. Tchau, professor. Boa noite.